Olá, meu nome é Jockson e agora eu vou apresentar nosso trabalho referente à simplificação de gramáticas livres de contexto, da matéria Teoria da Computação, ministrada pelo professor Alexandre Paes. Primeiramente, o que é simplificação de gramática livre de contexto? Na teoria da linguagem formal, das linguagens formais, é possível simplificar gramáticas livres de contexto sem comprometer a capacidade de gerar palavras na linguagem. Essas simplificações são frequentemente empregadas em construção e otimização de algoritmos, assim como na demonstração de teoremas. Algumas das técnicas comuns incluem a remoção de símbolos inúteis, a eliminação de produções vazias e a simplificação de produtos que apenas substituem variáveis. Vamos revisar essa técnica com um pouco mais de detalhes. Aqui. O que é remoção de símbolos inúteis? É justamente eliminar variáveis ou símbolos terminais que não contribuem para a geração de palavras na linguagem. Em outras palavras, limpar a gramática de elementos que não são necessários para gerar a palavra desejada. Outro tipo é eliminação de produções vazias. A eliminação de produções vazias é retirar as regras de produção que resultam em palavra vazia, a menos que essa palavra vazia seja explicitamente permitida na linguagem, caso em que uma regra específica para produzi-la é incluída. E temos também a simplificação de produções de variáveis. Consiste em remover as produções que simplesmente substituem uma variável por outra, ou seja, aquela regra que não adiciona informação nova sobre a geração de palavras. E agora o meu outro colega do trabalho vai apresentar sobre a simplificação de produções que substitui as variáveis. Meu nome é Noemi Torres e eu vou apresentar agora o exemplo de simplificação de produções que substituem variáveis. Como o Jackson apresentou, quando uma variável produz outra, ela não está produzindo algo de valor. Na verdade, ela só está adicionando mais passos à regra de produção. Então, para remover uma produção do tipo AB, você deve adicionar as produções não unitárias de B em A e remover o B de A. No caso, aqui na gramática que foi escolhida, há duas produções de variáveis. Seria o S gera C e o B gera A. Aí, explicando a remoção do C, você vai trazer as produções de C para S e então remover a produção S gera C. S então passa a gerar 0A, 1B e 0,1, que seria a produção de C. Para remover o A, você vai adicionar as produções de A em B e remover a produção B gera A. Aí B passará a gerar 1, 0S e 000. A gramática está simplificada no quesito de produções que substituem variáveis, porém, ela não está totalmente simplificada, pois o C se tornou um símbolo inalcançável, mas isso do inalcançável será explicado depois. Algumas observações da simplificação de produção de variáveis são que ela pode ter a propriedade da transitividade. Então, se A gerar B e B gerar C, o A também vai gerar o C. Não é necessário adicionar as produções de variável na remoção de uma produção de variável que gera outra variável. Pode parecer um pouco confuso, mas com um exemplo aqui fica melhor de entender. S gera B e o B gera A. Então, por transitividade, S gera A. Mas na hora de fazer a simplificação, você não precisa adicionar o Azão de B em S e então fazer a simplificação total. Na verdade, pela transitividade, você deve adicionar somente a produção de terminal de B em S e depois, pela transitividade, adicionar as produções de A em S. Essa foi a apresentação da simplificação de produções que substituem variáveis. Meu nome é Gustavo Henrique. Eu vou apresentar um exemplo de eliminação de produções vazias. Como o Jackson apresentou, se a linguagem não permite explicitamente uma palavra vazia, nós podemos eliminar as regras de produção que resultam na palavra vazia.
Para remover estas regras de produção, precisamos seguir apenas 2 passos. No primeiro passo, estamos procurando por variáveis anuláveis. Variáveis anuláveis são variáveis que derivam a palavra vazia, ou então que derivam outras variáveis anuláveis. No exemplo escolhido, vemos de cara que Bzão e Czão são variáveis anuláveis, porque derivam a palavra vazia. Mas algo não tão fácil de ver é que Azão também é uma variável anulável. BCB é constituído apenas de variáveis anuláveis. Encontrada todas as variáveis anuláveis, agora podemos seguir para a montagem da gramática, onde para cada regra de produção da gramática original, nós vamos repetir a regra original e em seguida fazer todas as combinações possíveis trocando uma variável anulável pela palavra vazia. Na primeira regra de produção, temos apenas o azão de variável anulável. Então criamos uma nova derivação onde o azão é substituído pela palavra vazia. Já na segunda regra de produção, nós temos 2 derivações com variáveis anuláveis. Fazendo por partes, vamos começar por BCB. Iniciamos fazendo todas as combinações onde somente o primeiro B não é substituído, ficando desta forma. Em seguida, nós fazemos todas as combinações onde somente o C não é substituído. Desta forma, nós cobrimos todas as combinações possíveis para BCB. Indo para Azão, Azinho, nós temos apenas uma única substituição, ficando desta forma. Indo para a terceira regra, nós apenas excluímos a presença da palavra vazia que havia na gramática original. E por fim, repetimos o que vimos na primeira regra de produção, substituindo o Czão pela palavra vazia. Olá, meu nome é Caio Teixeira e agora eu vou mostrar como simplificar gramáticas com símbolos inúteis. Bom, o primeiro passo, uma das coisas que nós podemos fazer é identificar as produções sem fim. Nesse caso dessa nossa gramática aqui, nós temos produção B a B, e ela é identificada como inútil porque ela não possui um caso base para terminar, ou seja, isso impede a geração de string completa. Então, nós removemos B a B e todas as referências a B nas outras produções, nesse caso S, A, B, Bzão. E aqui fica a gramática parcialmente simplificada, certo? Basta remover elas. E depois disso, nós temos também como remover os símbolos inúteis. Os símbolos inúteis, eles são símbolos que nunca são utilizados a partir da derivação inicial. Nesse caso da nossa gramática, nós temos C, DC. Ele nunca é utilizado na derivação partindo de S, o que torna ela inútil. Certo? E como mencionado anteriormente, C é uma variável não alcançável, pois a partir de S, ela nunca é alcançável, Aqui, nesse caso, S é a variável inicial. E o terceiro passo, basta apenas remover as variáveis não alcançáveis. Eliminamos todas as produções que envolvem C. E aqui fica a nossa gramática simplificada, muito mais fácil de compreender e de entender. Certo? A gramática final simplificada, ela mantém a capacidade de gerar todas as strings válidas da gramática original, mas de forma mais eficiente e direta. É muito mais simples de entender essa gramática do que aquela. E que, por consequência, acabam sendo iguais, certo? E bom, essa foi a nossa apresentação.